Capítulo 14. Seja honesto em todas as coisas. Queremos nos comportar honestamente em todas as coisas. Hebreus 13, 18. Parágrafos 1 e 2. Como Jeová se sente quando somos honestos? Ao voltar da escola, um menino encontra uma carteira cheia de dinheiro no chão. O que ele vai fazer? Ele poderia ficar com ela. Mas ele devolve a carteira para o dono. Quando a mãe do menino fica sabendo disso, ela fica muito orgulhosa dele. A maioria dos pais fica feliz quando os filhos são honestos. Nosso Pai no céu, Jeová, é o Deus da verdade, e ele fica feliz quando somos honestos. Salmo 31, 5. Queremos deixar Jeová feliz e nos comportar honestamente em todas as coisas. Hebreus 13, 18. Vamos ver 4 áreas da vida em que ser honesto pode ser um desafio. Daí, vamos ver por que vale a pena ser honesto. Seja honesto com você mesmo. Parágrafos 3 a 5. A. Como podemos acabar enganando a nós mesmos? B. Que 2 coisas nos ajudam a ser honestos com a gente mesmo? Para sermos honestos com outros, primeiro temos que ser honestos com a gente mesmo. Isso nem sempre é fácil. No tempo dos primeiros cristãos, os irmãos na congregação em Laodiceia estavam enganando a si mesmos. Eles achavam que estavam agradando a Deus, mas na verdade não estavam. Nós também podemos acabar enganando a nós mesmos sobre quem somos de verdade. Tiago escreveu: se alguém acha que adora a Deus, mas não domina a língua, ele está enganando o seu próprio coração e a sua adoração é inútil. Tiago 1, 26. Alguns pensam: não tem problema ser grosseiro, maldoso e contar mentiras. Se eu fizer coisas boas, Deus não vai se importar com isso. Se pensamos assim, estamos enganando a nós mesmos. O que pode nos ajudar a não fazer isso? Quando olhamos num espelho, podemos ver o que somos por fora. Quando lemos a Bíblia, podemos ver quem somos por dentro. A Bíblia pode nos ajudar a ver nossas qualidades e nossos defeitos. Ela nos ensina quais mudanças temos que fazer no modo de pensar, de falar e de agir. Tiago 1, 23 a 25 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que olha seu próprio rosto num espelho. Pois ele olha para si mesmo, vai embora e logo esquece como ele é. Mas aquele que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, tornou-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra, e ele será feliz no que faz. Mas se ficarmos pensando que não temos nenhum defeito, não vamos poder melhorar. Por isso, precisamos deixar que a Bíblia mostre quem realmente somos. A oração também nos ajuda a ver quem somos de verdade. Podemos pedir que Jeová nos ajude a ver em que precisamos melhorar. É importante lembrar que Jeová detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os justos. Provérbios 3, 32. Seja honesto na família. Parágrafo 6. Por que marido e esposa têm que ser honestos um com o outro? A honestidade é muito importante na família. Quando o marido e a esposa são sinceros um com o outro, eles se sentem seguros e existe confiança no casamento. Como um casal poderia não ser honesto um com o outro? Por exemplo, uma pessoa casada poderia começar a ver pornografia, paquerar outras pessoas ou até mesmo começar secretamente um romance com alguém. O Salmo 26,4 diz: não tenho convivência com homens mentirosos e evito os que escondem o que são. Se escondermos o que somos, ou seja, se não formos honestos com nosso marido ou nossa esposa, até mesmo em pensamentos, vamos prejudicar nosso casamento. Parágrafos 7 e 8. Como os pais podem usar a Bíblia para ensinar aos filhos que é importante ser honesto? Os filhos também precisam aprender que é importante ser honesto. Os pais podem usar a Bíblia para ensinar isso. Ela traz o exemplo de pessoas que não foram honestas. Acã, que se tornou ladrão. Geazi, que mentiu para ganhar dinheiro. E Judas, que roubava dinheiro e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas a Bíblia também traz o exemplo de muitas pessoas que foram honestas. Jacó,
que disse para os filhos devolverem o dinheiro que tinham encontrado. Jefité e sua filha, que cumpriram uma promessa a Deus. E Jesus, que falou a verdade mesmo em situações difíceis. Esses exemplos podem ajudar os filhos a entender que é importante ser honesto. Parágrafo 9. Como o exemplo dos pais ajuda os filhos a serem honestos. Romanos 2:21 tem uma lição importante para os pais. Você que ensina outros, não ensina a si mesmo? Você que prega, não furte, furta? Os filhos sabem quando os pais dizem uma coisa, mas fazem outra. Se os pais dizem para os filhos serem honestos, mas eles mesmos não dão o exemplo, os filhos podem ficar sem saber o que fazer. E se os filhos perceberem que os pais mentem, mesmo em coisas pequenas, os filhos provavelmente vão fazer o mesmo. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no mínimo, é também fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, é também injusto no muito. Mas quando os filhos veem que os pais são honestos, eles provavelmente serão honestos quando crescerem e tiverem seus próprios filhos. Seja honesto na congregação. Parágrafo 10. Que cuidado devemos ter nas conversas do dia a dia? Também precisamos ser honestos com os irmãos na congregação. É fácil uma conversa do dia a dia virar fofoca ou até calúnia. Se repetimos algo sem saber se é verdade, podemos espalhar mentiras. É muito melhor controlar a língua. Ser honesto não quer dizer que temos que falar tudo o que pensamos, sabemos ou ouvimos. Mesmo que seja verdade o que vamos falar, é bom se perguntar: é amoroso? É da minha conta? Precisa mesmo ser dito? Alguns são grosseiros e dão a desculpa: só estou falando a verdade. Mas somos servos de Jeová, e por isso queremos que nossas palavras sejam sempre agradáveis e bondosas. Colossenses 4:6 diz: que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa. Parágrafos 11 e 12. A. Como alguém que pecou pode piorar as coisas se não for honesto? B. Se você ficar sabendo que um amigo cometeu um pecado grave, o que você não deve pensar? C. Qual é outra maneira de sermos honestos com a organização de Jeová? Jeová deu aos anciãos a responsabilidade de ajudar a congregação. Vai ser mais fácil para os anciãos nos ajudarem se formos honestos com eles. Por quê? Se você estivesse doente e fosse ao médico, ia esconder dele alguns sintomas? Se você fizesse isso, como ele ia poder ajudar você? Da mesma forma, se cometermos um pecado sério, não podemos fingir que nada aconteceu. Temos que procurar os anciãos e ser honestos com eles. E se você ficar sabendo que um amigo cometeu um pecado grave, será que você vai pensar: um amigo de verdade não entrega o outro? Ou vai lembrar que os anciãos podem ajudar seu amigo a recuperar e fortalecer a amizade dele com Jeová? Também temos que ser honestos com a organização de Jeová quando fazemos o relatório de campo ou algum outro relatório. Além disso, somos honestos ao preencher uma petição, como, por exemplo, uma petição de pioneiro. Provérbios 6, 16 a 19 diz: há 6 coisas que Jeová odeia, sim, 7 coisas que ele detesta: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que planeja tramas perversas, pés que rapidamente correm para a maldade, a testemunha falsa que só fala mentiras e todo aquele que semeia discórdias entre irmãos. Parágrafo 13. Como podemos ser honestos ao fazer negócios com um irmão? Como cristãos, não podemos misturar negócios com nossa adoração. Por exemplo, não fazemos negócios no salão do reino nem na pregação. E não tiramos vantagem dos irmãos em assuntos comerciais. Se irmãos trabalham para nós, temos que pagar a eles em dia o valor combinado e dar todos os benefícios que a lei exige. Isso pode incluir registrar o trabalhador ou dar férias remuneradas. E se nosso patrão for um irmão, não vamos esperar tratamento especial. Vamos cumprir nosso horário e fazer o trabalho que estamos sendo pagos para fazer. Parágrafo 14.
O que os cristãos devem fazer antes de fazer negócios com um irmão? E se fizermos negócios com um irmão? Isso talvez envolva fazer um investimento ou um empréstimo. Em casos assim, existe um princípio bíblico que ajuda muito. Coloque tudo por escrito. Quando o profeta Jeremias comprou um terreno, ele fez 2 cópias do documento, pediu que testemunhas assinassem uma das cópias e guardou os 2 documentos. Alguns acham que se fizerem um acordo por escrito, pode parecer que não confiam no irmão. Mas, na verdade, isso pode evitar muitos mal-entendidos, aborrecimentos e até brigas. Temos que lembrar que a paz da congregação é mais importante do que qualquer acordo comercial. Entenda melhor número 30. Negócios e assuntos jurídicos. Na maioria das vezes, os desentendimentos não precisam se transformar em problemas grandes, desde que sejam tratados de modo rápido e pacífico. Para todos os cristãos, dar glória a Jeová e manter a congregação unida deve estar em primeiro lugar. Se acontecer um desentendimento sobre assuntos comerciais entre cristãos, eles devem tentar resolver o assunto sem levar isso para a justiça. Em 1 Coríntios 6, 1-8, Paulo deu um conselho sobre um irmão processar outro. Entrar na justiça contra um irmão pode fazer outros pensar mal de Jeová e da congregação. Em Mateus 18, 15-17, lemos sobre 3 passos que os cristãos devem dar para resolver acusações graves, como calúnia e fraude. 1. Primeiro devem tentar resolver o assunto entre eles mesmos. 2. Se isso não der certo, podem pedir a ajuda de 1 ou 2 irmãos maduros. 3. Depois, se necessário, podem levar o assunto para o corpo de anciãos cuidar. Se a situação chegar a esse ponto, os anciãos vão usar os princípios da Bíblia para tentar ajudar todos os envolvidos a chegar a um acordo amigável. Se algumas das pessoas envolvidas não estiverem dispostas a seguir o que a Bíblia diz, talvez seja necessário os anciãos tomarem uma ação judicativa. Existem algumas situações em que um processo judicial talvez seja necessário, como divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, indenização de seguro, falência ou testamentos. Se um cristão usar os meios jurídicos para resolver o assunto da forma mais pacífica possível, ele não vai estar desobedecendo o conselho de Paulo. E se um crime sério tiver sido cometido, como estupro, abuso de crianças, agressão física, roubo ou assassinato? Nesse caso, o cristão que denuncia isso para as autoridades não está desobedecendo o conselho de Paulo. Seja honesto fora da congregação. Parágrafo 15. O que Jeová pensa sobre a desonestidade no comércio? Temos que ser honestos com todos, incluindo os que não são testemunhas de Jeová. Para Jeová é importante sermos honestos. A balança desonesta é detestável para Jeová, mas o peso exato é um prazer para ele. Provérbios 11, 1. Nos tempos da Bíblia, era comum usar balanças no comércio. Mas alguns comerciantes enganavam os clientes, fazendo o cliente levar menos do que pagou ou pagar mais caro pelo que comprou. Assim como naquele tempo, a desonestidade no comércio é comum hoje. Mas Jeová não mudou. Ele ainda odeia a desonestidade. Parágrafos 16 e 17. Que situações podem testar nossa honestidade? Todos nós enfrentamos situações que podem testar nossa honestidade. Ao fazer um currículo, preencher formulários do governo ou fazer um teste na escola. Muitos acham que não tem problema mentir, aumentar as coisas ou dar respostas que fazem outros pensar uma coisa quando na verdade é outra. Isso não é surpresa para nós. A Bíblia disse que nos últimos dias as pessoas iriam amar a si mesmas, amar o dinheiro e não teriam amor ao que é bom. 2 Timóteo 3, 1-5. Às vezes, pode parecer que quem é desonesto sempre se dá bem. Por ser honesto, um cristão pode perder dinheiro, ser maltratado no emprego ou até ser mandado embora. Mesmo assim, vale a pena ser honesto.
Por quê? Ser honesto vale a pena. Parágrafo 18. Por que vale a pena ser conhecido como uma pessoa honesta? Ser conhecido como uma pessoa honesta e de confiança tem muito valor e é raro hoje em dia. Mas podemos ser conhecidos como uma pessoa assim. É verdade que alguns talvez vão rir de você e dizer que você é inocente demais. Mas outros vão gostar da sua honestidade e confiar em você. No mundo todo, as testemunhas de Jeová são conhecidas por serem honestas. Alguns preferem contratar testemunhas de Jeová porque sabem que elas vão ser honestas. E quando outros perdem o emprego por serem desonestos, as testemunhas de Jeová geralmente continuam com seu emprego. Parágrafo 19. Como Jeová vai se sentir se formos honestos em todas as coisas? Ser honesto em todas as coisas vai nos deixar com a consciência tranquila e em paz. Vamos ser como Paulo, que escreveu: estamos certos de que temos uma boa consciência. Hebreus 13:18. E o mais importante, nosso amoroso Pai Jeová vai ver isso e ficar feliz por sermos honestos em todas as coisas. O Salmo 15, 1 e 2 diz: Ó Jeová, quem pode ser hóspede na tua tenda? Quem pode residir no teu santo monte? Aquele que anda de modo íntegro, que faz o que é certo e que fala a verdade no coração. Provérbios 22:1 diz: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Princípios da Bíblia. 1. Vivemos num mundo desonesto. Dizem mentiras uns aos outros. Salmo 12:2. O que pode ajudar você a ser honesto com você mesmo? Salmo 31:5 e Hebreus 13:18. É importante lembrar que Jeová quer que você seja honesto com você mesmo e com outros. Salmo 139, 23 e 24 e Tiago 1, 23 a 25. Orar e ler a Bíblia pode nos ajudar a ver quem somos de verdade e a fazer mudanças. 2. Ser honesto na família traz união e paz. Evita os que escondem o que são. Salmo 26, 4. Por que a honestidade é importante na família? Provérbios 6, 16 a 19. A honestidade aumenta a confiança na família. Os membros da família têm que ser honestos uns com os outros, mesmo quando isso é difícil. Provérbios 22, 6 e Efésios 6, 4. Quando os filhos veem que os pais são honestos, fica mais fácil para os filhos serem honestos também. 3. Ser honesto faz bem para a congregação. Jeová detesta a pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os justos. Provérbios 3, 32. Por que é importante ser honesto com os irmãos da congregação? Provérbios 10, 19 e Colossenses 4, 6. Queremos sempre falar a verdade, mas nossas palavras devem ser bondosas e agradáveis. Levítico 5, 1, Hebreus 13, 17 e Tiago 5, 14 e 15. Quando somos honestos com os anciãos, eles podem nos ajudar. Jeremias 32, 9 a 12 e Efésios 6, 5 a 8. Se fizermos negócios com algum irmão, temos que ser totalmente honestos, tratá-lo de modo justo e cumprir o que combinamos. 4. Ser honesto vale a pena. Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Provérbios 22, 1. Em que outras coisas precisamos ser honestos? Salmo 37, 21, Mateus 22, 17 a 21, Romanos 13, 1 a 7 e Efésios 4, 25 e 28. Temos que ser honestos com nosso patrão. Também temos que ser honestos quando fazemos negócios, quando preenchemos formulários, como pagamento de impostos e documentos do governo, e quando fazemos um teste na escola. Porque ser honesto é melhor do que riquezas. Salmo 15, 1 e 2, Provérbios 11, 1 e 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ser conhecido como uma pessoa honesta e de confiança tem muito valor. Ser honesto vai nos deixar com a consciência tranquila. Jeová fica feliz quando nos esforçamos para ser honestos em todas as coisas.